Você fez um freelance, fez um job extra, fez um bico e agora decidiu que você quer colocar isso no seu currículo para agregar ainda mais valor para o seu objetivo profissional? Se a resposta for sim, deixe seu likeinho e se inscreve no canal para você entender passo a passo como fazer isso. Obrigada por você estar aqui na Renova Minds, o canal que ajuda você a conseguir um emprego novo. Meu nome é Carla Renó e a primeira coisa que você precisa saber é que você não tem apenas uma forma de colocar no seu currículo essas experiências ditas informais. A primeira forma de você colocar essas experiências no seu currículo é colocando da mesma forma que você colocaria uma experiência dita formal, lá no seu histórico profissional. A segunda forma de você colocar essas experiências no seu currículo é após essas experiências profissionais, como atividades extracurriculares ou então como informações complementares. Normalmente o pessoal costuma utilizar isso quando já tem algum histórico profissional e faz ou um job extra ou mesmo um trabalho voluntário. Entretanto, você precisa entender qual que é a forma mais estratégica para você colocar a informação do seu job extra no seu caso, considerando a sua carreira, considerando o seu histórico profissional e mais que isso, o seu objetivo profissional. Isso porque antes de você sair batucando no teclado como se não houvesse amanhã, é importante que você cuide da estratégia do seu currículo, que consiste principalmente em você colocar experiências que são coerentes com o seu objetivo profissional descrito ali naquele currículo que você for elaborar. Para ficar uma coisa menos abstrata, eu vou mostrar para você já uma vaga como exemplo e a gente vai trabalhar uma situação hipotética considerando essa vaga. No nosso exemplo, que é fake, porém nem tanto, porque essa é uma vaga real aqui do LinkedIn, a gente tem uma vaga de analista administrativo que tem como requisitos você ter experiência em compras de insumos para escritório, conhecimentos em financeiro e contas a pagar, conhecimento do pacote Office e ERP e domínio básico de tecnologia. Além disso, tem algumas informações aqui sobre atividades que você vai ter que fazer, sobre compras nacionais de serviços de produtos, gestão de estoque, gestão de ativos do escritório. E aí finge que você, hipoteticamente, ajudou a sua mãe durante um tempo lá no salão de beleza dela, ou melhor, na clínica capilar dela. Nesse caso específico, eu ajudei minha mãe a fazer algumas coisas administrativas ali no negócio dela. E nessa situação, eu tenho que pensar que eu tenho que colocar como minha experiência ali no meu currículo, mesmo que seja uma coisa informal, as coisas que eu fazia no meu dia a dia que tem mais a ver com aquela vaga. Porque, por exemplo, dentro de todas as atividades que eu executei ali nesse job que eu fiz lá para minha mãe, que foi um job informal, eu tenho que pegar aquelas que são mais aderentes àquela vaga que eu vou me candidatar e escrever no meu currículo da melhor forma possível, considerando a minha estratégia e também o meu histórico profissional daquele momento. Eu fazia controle dos pagamentos dos funcionários, eu que pagava os funcionários lá da empresa, fazia a parte de controle de estoque, fazia a parte de compra com fornecedores e tudo isso eu fazia o controle através de uma planilha do Excel, uma super planilha que tinha 1 milhão de informações, inclusive o comissionamento das funcionárias era eu que cuidava disso também. Então, para eu elaborar um currículo para essa oportunidade em questão, eu colocaria essas experiências e não outras experiências que não têm tanto a ver. Nessa ocasião específica, gente, eu fazia também venda de produtos de beleza. Nessa vaga aqui do exemplo, não tem nada falando que a gente precisa fazer venda ali no dia a dia. Então essa é uma informação que, por exemplo, eu vou omitir do meu currículo nessa situação, para esse currículo específico, porque ela não é tão relevante para este objetivo profissional. Deu para entender a ideia? E é isso que você tem que fazer no seu currículo, deixá-lo cada vez mais personalizado para a vaga que você for fazer a sua candidatura. Agora, indo para a tela, colocando essas informações no currículo, a primeira coisa que você precisa fazer é descrever essas atividades que você fazia em tópicos, de forma que uma pessoa que não te conheça entenda direitinho o que você fazia. E depois que você descreveu essa informação em tópicos, você vai poder decidir se você vai querer colocar como uma empresa tradicional ou então como uma informação complementar ou uma experiência extracurricular. Se você for colocar como uma
empresa, assim como você colocaria se fosse uma experiência CLT tradicional mesmo, mesma coisa de sempre. Você vai colocar o nome da empresa que você trabalhou, mês e ano de entrada, mês e ano de saída, o cargo que você tinha ali naquela experiência que você teve, mesmo sendo informal, então tenta ver qual que era o cargo ali mais ou menos que você tinha, e aí você descreve as opções embaixo. Se você for colocar após a experiência profissional, você não precisa colocar o mês e ano de entrada, você só precisa colocar o ano de atuação e, mais resumido, as atividades embaixo ali que você fazia. E como que eu vou fazer para comprovar essas experiências para os selecionadores? Lá no momento da entrevista de emprego, você vai incluir essa experiência normalmente no seu discurso, como você falaria das demais. Entretanto, você vai ter que incluir as seguintes informações. A primeira, que era realmente uma experiência informal, mas que você ficou um período X ali trabalhando naquelas atividades. E a segunda informação que é muito importante você dizer é que você tem referências para dar para aquela pessoa que está te entrevistando ali sobre o tempo e sobre as atividades que você fazia ali naquela experiência que você relatou no currículo. Por isso, é muito importante que tudo que você coloque no seu currículo seja verdade, porque existe grandes possibilidades das pessoas realmente quererem referências do que você fez, não só nos seus jobs que foram informais, mas nos formais também. E como eu vou fazer para decidir se eu coloco como uma experiência profissional ou então como uma atividade extra, uma informação extra ali no meu currículo? Se você estiver em um momento em que você quer evidenciar mais essa experiência profissional informal, ou se você ficou muito tempo sem trabalhar fazendo apenas esse job free, ou mesmo se você não tem outras experiências além dessa para você colocar ali no seu currículo, vale mais a pena você colocar do jeito 1, que é como se fosse uma experiência profissional tradicional formal. Agora, se você tem outras experiências formais que tem a ver com o objetivo que você vai colocar ali naquele currículo e realmente aquela experiência free foi só um complemento, vale mais a pena você colocar abaixo ali como uma informação complementar, uma atividade extra. Lembrando que quando você coloca nessa atividade extra, você vai ter menos espaço e vai ter menos atenção ali para aquela pessoa que está lendo, porque sempre a gente lê e presta mais atenção naquilo que está mais no topo do currículo, mais no topo e mais na esquerda. Então, quanto mais você colocar coisas relevantes no início do seu currículo, melhor. Existem vários erros estratégicos que você pode colocar ali no seu currículo, porque fazer currículo é como se fosse uma receita de bolo. Tem algumas coisas que precisam ter, que precisam acontecer para os ingredientes reagirem e dar o resultado lá que você quer, mas algumas coisas podem ser levemente modificadas e dar um resultado tão bom ou até melhor quanto aquele da receita tradicional. Então vamos dizer assim, você pode colocar estrategicamente uma experiência que não é profissional como uma experiência profissional e relatar ali como experiência de vida. Você pode destacar mais um trabalho autônomo, ao invés de colocar numa ordem cronológica inversa, que é o certo do currículo, você pode abrir uma seção trabalho autônomo e aí embaixo colocar essa experiência e depois colocar trabalho CLT. Então, desde que tenha uma lógica e que as pessoas consigam entender o mês e ano que você começou a trabalhar, o mês e ano que você parou de trabalhar ali, a sua função, a empresa e quais as atividades que você fazia com os resultados que você teve, é muito possível que você consiga sair um pouquinho da regra para você conseguir alcançar os objetivos que você está precisando ali. E se você quiser ainda mais apoio para montar o seu currículo e arrasar no seu processo de recolocação profissional, acesse o link que está na descrição desse vídeo e veja todos os materiais gratuitos que eu preparei para ajudar você durante todo o seu processo. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui, um beijo para você e até o próximo vídeo!